Alô, galera vermelha, aquele abraço! Hoje, 6h15 da tarde, tem o Inter contra o Atlético em Goiânia. A partir de agora, vamos projetar onde o Inter fecha a rodada, vencendo, empatando ou perdendo o jogo para o Atlético, para o Dragão, da capital de Goiás. Lembrando também, vou passar aqui o primeiro jogo do Inter em Goiânia contra o Atlético. Em 1980 foi 4-1 para o Inter. Vou mostrar aquele timaço do Inter que jogou pela primeira vez contra o Atlético lá em Goiânia. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Eu já fiz uma fezinha, pessoal. KTO.com, olha só, aqui tá aqui o site, ó. KTO.com. Quando você for lá, vou dar uma dica daqui a pouco, ó. Usa o código Paulinho. Então é o seguinte, ó, já fiz a minha fezinha na KTO, já apostei, já brinquei, já tô me divertindo a partir de agora. Vitória do Inter tá pagando 2,14 por real apostado. E eu apostei em vitória do Inter por 1-0, resultado exato, 5,75. Então dá quase R$8, na verdade, apostando na vitória do Inter, 2,14 mais 5,75, vitória exata, resultado de 1-0. Te inscreve lá, aqui embaixo no primeiro comentário fixado tem o link, acessa o link da KTO, vai lá no site, KTO.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito, pode ser 100, pode ser R$200, 300, 400, R$500, quanto você quiser, certo? Aí vai pedir, insira o código promocional, tá aqui, código Paulinho. Você bate um papo com a galera da KTO no chat, você não vai ser atendido por computador, não, você vai falar com uma pessoa, certo? Paulinho disse que eu tenho 20% de bônus. Como é que é essa história aí? Na hora você recebe os 20% de bônus. Depositou 100, vai olhar lá no site lá em cima, vai estar 120. Colocou 200, depositou 200, seu teu primeiro depósito foi 200, vai estar 240. Depositou R$500, vou brincar um pouco mais aí, vai estar R$600 lá. 20% de bônus usando o código promocional Paulinho. Vamos lá. Bons resultados para o Inter na rodada. O único resultado ruim foi a derrota do Grêmio. Sim, a derrota do Grêmio foi ruim para o Inter. Por quê? Como o Corinthians venceu o Grêmio, o Inter nesta rodada, mesmo vencendo o Atlético em Goiânia, não poderá ingressar no G6, zona de classificação para Libertadores, agora, nesse final de semana. Não tem como. Certo? O Coringão venceu, já abriu uma boa vantagem, já foi a 27 pontos, o Inter no máximo vai a 25. Mas de qualquer forma, a rodada foi boa para o Inter. Por que foi boa para o Inter? O Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras, certo? Bom resultado. O Ceará, hoje de manhã, pela manhã, início da tarde, perdeu para o América em BH por 2-0. E o Santos foi goleado pelo Flamengo por 4-0. Então, Santos, Atlético Paranaense e Ceará estacionaram na rodada. O Internacional, para ter uma ideia, ele é 10º colocado na tabela de classificação, tem 22 pontos. O Furacão perdeu, o Ceará perdeu, o Santos perdeu, estacionou também ali. E o Atlético Goianiense é adversário do Inter. Se o Inter vencer o Atlético, o Inter vai a 25 e ultrapassa o Atlético. Aí vai ultrapassar de vez. Atlético Paranaense, Ceará e Atlético Goianiense. Então o Inter vencendo vai chegar na 7ª posição com 25 pontos na tabela. Por isso que eu disse que a rodada foi boa para o Inter. O ruim é que o Corinthians venceu o Grêmio e foi a 27. Não tem como alcançar nessa rodada a equipe do Corinthians, que tem no momento exatamente 50% de aproveitamento. Se o Coringão mantiver o aproveitamento atual, lá na 38ª rodada, o final da rodada do campeonato vai ter 57 pontos. O Inter, no momento, tem 43% de aproveitamento, mantendo o aproveitamento atual, vai chegar somente a 49 pontos, portanto, muito distante do Corinthians. Então tem que vencer o jogo hoje, com toda certeza, em Goiânia. Uma alteração na equipe, da que vem jogando, na verdade, o que jogou nas últimas partidas aí, a alteração é: o Rodrigo Lindoso está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Santos. Então sai Lindoso e entra Johnny no lugar dele. Muito se falou, talvez, que pudesse entrar o Bosquilha para o time ficar um pouco, aspas, um pouco mais ofensivo. Ou até o Maurício, que está retornando de lesão aí e tudo mais, mas não. O Aguirre vai manter o esquema de jogo que tem dado certo. Embora, claro, repito, o que eu já disse em outros vídeos aqui, que no primeiro tempo contra o Santos, a dobradinha dos Rodrigos ali, Dourado e Lindoso, não deu tão certo assim. Mas, de qualquer forma, no geral, no macro, o esquema novo implantado, colocado no time do Inter pelo Aguirre tem dado certo. Contra o Flamengo, contra o Fluminense e também, em parte, contra o Santos. Então, só sai o Lindoso e entra o Johnny. Na direita, o Saravia está lesionado. O Mercado joga mais uma vez. Não gostei do jogo do Mercado contra o Santos. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Vamos acreditar, então, um pouquinho no Aguirre. Que vai, então, colocar em campo Daniel no gol. A linha defensiva tendo o Mercado, Bruno Mendes, Vitor Cuesta. E na esquerda, jogando Moisés. Aí, Rodrigo Dourado e Johnny. Certo? Com o Tyson jogando um pouquinho mais avançado.
Aí o Edenilson um pouco pela direita, mais pela direita, o Patrick pela esquerda e Yuri Alberto no comando do ataque colorado. É o time do Inter que vai pegar, portanto, a equipe do Atlético Goianiense, 6h15 da tarde, bola rolando em Goiânia, com a transmissão da Rádio Bandeirantes, estarei no plantão lá na Band, e com a narração é do Marcos Couto. Deixa eu trocar aqui a tela, pessoal, para mostrar para você, torcedor do Internacional, onde o Inter termina a rodada, certo? O Inter tem 22 pontos, ó. É 10º colocado, tem 22 pontos. Se o Inter vencer a partida de 22, falamos antes, vai a 25. Então fecha a rodada em 7º lugar. Ficando, aqui tá 3, tá errado, hein? É 2 pontos. O Inter, ó, 22 vai a 25, o Corinthians tem 27. Tá, então é 2 aqui, ó. Vai ficar a 2 pontos da zona de classificação para Libertadores. O Corinthians tem 27, o Inter vencendo portanto, vai a 25 pontos. Certo? Então ficaria a 2 da equipe do Corinthians. Ceará, Atlético Paranaense e Santos perderam, bom para o Inter na rodada. Se o Inter empatar de 22, vai a 23 pontos, certo? Empatando vai a 23 pontos. Olha só aqui, ó. Tá aqui o Internacional. Empatou, vai a 23. Perfeito? Aí o Internacional vai ter que secar na rodada aí, simultaneamente, Juventude e São Paulo, que jogam às 4 horas da tarde, e também a equipe do Cuiabá. O Cuiabá pode também a 23 pontos, ó. Se vencer o Inter empatando, o Cuiabá vai a 23. Por quê? O Cuiabá joga somente na segunda-feira contra o Fortaleza fora de casa. Se vencer, vai a 23 pontos. E aqui também, Juventude ou São Paulo, um dos dois pode passar o Inter. Então essa é a questão, pessoal. Se o Inter empatar o jogo, fecha a rodada, portanto, de 10º até 12º. E vai ficar 4 pontos a menos do Corinthians, né? Tem 22, empata, vai a 23. O Corinthians tem 27, ficaria então a 4 pontos do Corinthians. Torce para dar empate entre Juventude e São Paulo. Torce para que o Cuiabá, no máximo, se o Inter empatar com o Atlético Goianiense, no máximo vença o Fluminense por 1-0. Não é o Fluminense. Quem é que joga? É o Fortaleza, pessoal. É Fluminense, Bahia, Fortaleza e Cuiabá. Então, torce por um empate nesse domingo em Caxias entre Juventude e São Paulo. Torce para que o Cuiabá, que joga contra o Fortaleza na segunda-feira à noite, perca empate ou no máximo vença por um gol de diferença. E se o Inter perder o jogo, bom, aí o Inter de 22 vai permanecer nos 22, certo? Vai fechar a rodada em 10º, 11º ou 12º, ficando a 5 pontos do Corinthians, que é o balizador hoje. Zona de classificação indireta para pré-Libertadores, o Coringão tem 27 pontos. O Inter, se perder, torce por um empate entre Juventude e São Paulo e torce para que o Cuiabá, então, ou empate ou perca o jogo para o Fortaleza. Para o Inter, perdendo, permanecer, portanto, na 10ª colocação. 6 jogos do Inter até hoje contra o Atlético em Goiânia. 3 vitórias, 2 empates, apenas uma vitória do Dragão. O Inter marcou nesses 6 jogos 10 gols, sofreu 7. Vamos ao primeiro jogo aqui, ó. 3 de abril, 1980. Saudoso Enio Andrade era o técnico do Internacional. O Inter tinha um timaço. O Inter que no ano anterior havia conquistado o tricampeonato brasileiro de forma invicta, sem perder nenhuma partida, o Inter em 79. Em 80 o Inter foi às semifinais do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Galo. Empatou 1-1 lá em BH, perdeu por 3-0 no estádio Beira-Rio em 80. O Falcão acabou não jogando, teve Elise Pela e tudo mais. Mas tudo bem, vamos lá. Então, Atlético Goianiense 1, Inter 4, lá em abril de 80. Mário Sérgio fez 1-0 para o Inter a 21 do primeiro tempo. Aí, na segunda etapa, o Bira, centroavante, Birabu, a 18 marcou o segundo gol do Inter. O Falcão ampliou a 21 e o Bira, a 34, marcou mais um dele, o quarto do Inter. Inter 4-1 para cima do Atlético Goianiense lá em 80. O Inter que teve Gasperini no gol. A linha defensiva com João Carlos, pai dos gêmeos Diego e Diogo, que jogaram no Inter também. Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Aí o meio-campo, que meio-campo, hein? Batista, Cléo e Falcão, timaço do Inter também, em 80. Jair pela direita, depois saiu o Jair, entrou o Popeia. Bira, no comando do ataque, saiu o Bira, entrou o Adilson aí. Mário Sérgio Ponte de Paiva, o saudoso lá na ponta esquerda, recuando. Quando o Inter era atacado, ele recuava, já fechava o meio-campo. Naquele momento, né? Muito se jogava no 4-3-3, ele já fechava, fazendo um 4-4-2 quase, quando o Inter defendia, na verdade, quando era atacado. Muito bem, o Enio Andrade era o técnico do Inter e Arnaldo César Coelho, apitando pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, foi o árbitro do Inter contra o Atlético Goianiense, primeiro jogo do Inter contra o Dragão lá em Goiânia em 1980. É isso aí então, boa sorte ao Internacional, joinha, 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 like, like, like pro Paulinho aqui e toca o sininho para receber as novidades aqui do plantão do Paulinho. Fui, abraço, tchau.